pauta 3. A Assembleia terá a maior bancada feminina em quase 170 anos de história e a base do governo vai seguir forte e deve contar com quase 40 parlamentares. Foram 10 candidatas a deputada estadual, então, eleitas pelos paranaenses e deste total, 5 já ocupavam uma cadeira na Casa Legislativa. O crescimento de 100% em relação à última eleição majoritária é significativo e representa apenas agora 18% das vagas totais da Assembleia. Márcia Russulac, do PSD, foi a candidata com mais votos, 75.600 no total. Na sequência aparecem Mabel Canto, do PSDB, com 70.200, Maria Vitória, do PP, com 52.800 e Ana Júlia Ribeiro, do PT, com 51.800 votos. Também foram eleitas Luciana Rafagnin, do PT, cantora Mara Lima, do Republicanos, Cristina Silvestre, do PSDB, Marli Paulino, do Solidariedade, Flávia Francischini, do União Brasil e Cloara Pinheiro, do PSD. A candidata mais votada, Márcia Russulac, do PSD, e que foi ex-secretária de Saúde de Curitiba, falou sobre a relevância de assumir uma cadeira na Assembleia. A população, e especialmente as mulheres, entenderam a importância também da representação feminina na Casa de Leis. É uma casa importante, onde se definem as políticas, onde se define a distribuição de recursos, entre outras pautas aqui. Dobramos, o número de mulheres eleitas aí a deputadas. Então, para mim é um orgulho fazer parte desse momento e representar as mulheres e a população do Paraná. Mabel Canto, do PSDB, que foi reeleita deputada, também ressaltou o crescimento dessa representação feminina na Casa de Leis estadual, mas afirmou que a participação de mulheres na política pode aumentar ainda mais. Ainda precisamos avançar mais, mas acho que foi realmente muito importante dobrarmos esse número de mulheres aqui na Assembleia. Eu acho que as mulheres, elas estão mais engajadas na política. Claro que a gente sabe que existem dificuldades sociais para que a mulher se insira ainda na política. A própria questão de ser mãe, é difícil ser mãe, conciliar, ser dona de casa. Mas eu acho que a mulher, ela está realmente buscando esse espaço, Então, acho que essa votação vem devido a isso. Mas precisamos ampliar. O partido do governador reeleito, Ratinho Júnior, conquistou a maioria das cadeiras na Assembleia Legislativa nas eleições deste ano. Ao todo, o PSD teve 15 deputados eleitos. Com mais de 237 mil votos, o deputado mais votado foi Alexandre Cury, do PSD. Ele reforçou a importância dessa base para o governo do estado e adiantou que as conversas sobre o pleito de 2026 já começaram. Vamos ouvir. É uma base muito forte, uma base muito sólida, são muitos deputados. Nós precisamos sentar para discutir indicação de líderes. O governador deve indicar o seu líder do governo ou permanecer. O governador fez a lição de casa antes da eleição e fez uma base muito forte dentro da Assembleia Legislativa. E grande parte desses deputados que estão entrando estiveram na coligação. O governador Ratinho Júnior, reeleito com essa votação, já coloca ele como nome com projeção nacional. E se tem essa discussão de 2026, aqui nos bastidores do plenário hoje já se fala em 2026, que nós teremos aí 4 vagas importantes, 2 vagas ao Senado, a vaga de vice-governador e a vaga de governador do estado. Eu estou dentro de um grupo político que tem como grande comandante o governador Ratinho Júnior e nós, claro, vamos discutir esses próximos 4 anos aí, esses 4 cargos importantes. A composição das bancadas na Assembleia ficou com o PSD, conquistando então 15 vagas, e União Brasil e PT com 7 cadeiras cada. Na sequência, o PP e o PL vão ter 5 deputados cada um na Assembleia Legislativa. O Republicanos ficou com 3 deputados, PSDB, PROS, Podemos e MDB elegeram 2 parlamentares cada. E o PSB, PDT, Solidariedade e Cidadania ganharam 1 cadeira cada. Pelos cálculos do presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, que foi reeleito deputado estadual, o governo vai iniciar o próximo ano com no mínimo 40 deputados na base. Eu acho que no mínimo 40 parlamentares e no curso ainda do tempo poderá aumentar. O deputado ele sempre tem um interesse maior de atuar presencialmente em defesa dos municípios com recursos financeiros e depende muito da própria estrutura de governo. É lógico que nós temos aí uma situação, questão ideológica, o PT não fará parte, com certeza, da base de apoio, mas os demais partidos, quem sabe, poderão até associar-se a essa possibilidade.
A expectativa é que a oposição na Assembleia Legislativa conte com 7 parlamentares do PT, 1 do PDT, além daqueles deputados considerados independentes, ou seja, em que alguns momentos votam com o governo, mas também às vezes podem se aliar com a oposição. Neste caso, são os 3 representantes da Federação PSDB Cidadania, os 2 deputados do Podemos e 1 do PSB. Olha, o Ratinho Júnior vai ter vida tranquila na Assembleia, mais uma vez, pelo menos é o que parece. Eu entrevistei ele ontem na RIC TV, Pedroso, e ele fez questão de ressaltar essa construção com o Legislativo. E a maneira que ele trata o Legislativo talvez seja um diferencial em relação a outros governos. Nós já tivemos governadores aqui no Paraná que brigavam com a Assembleia e, inclusive, a relação foi bastante tumultuada. Agora o Ratinho ele tem esse comportamento mais agregador, de conversar mais, e a Assembleia responde bem a isso. O presidente Traiano falou ali, né, que o deputado tem interesse, muitas vezes, em conversar bem com o governo para levar obras, para levar recursos para os municípios. E aí, Pedroso, é uma questão interessante, porque à primeira vista até parece assim que isso é ruim, veja, não vai fiscalizar, mas não é verdade, porque dá para fazer as duas coisas. A função do deputado é, claro, fiscalizar o poder público, propor novas leis, mas também é dar assistência aos municípios. Para quem é do interior, o deputado vira uma espécie de embaixador da cidade aqui na capital. Então essa relação tem que existir. É importante no Brasil entender que, apesar da polarização, uma coisa é o debate ideológico, é o debate de ideias em alguns pontos. Outra coisa é a gestão do Estado. E o Legislativo tem sim essa demanda de também ajudar nessa gestão. Olha, é só a gente olhar para o espelho do que as urnas apresentaram. Esse municipalismo, que a gente pode traduzir essa vontade de buscar recursos para os municípios, para a sua base parlamentar, a gente pode chamar aqui de municipalismo, ou de uma vocação mais municipalista desse parlamentar. Ela saiu absolutamente vitoriosa das urnas. Diferente da eleição passada, que você teve aquela avalanche de votos do Francisquini, que tinha uma característica muito mais de votos ideológicos e que trouxe uma série de novatos ali para a Assembleia Legislativa, diferente daquela eleição, nessa, o que a gente viu foi os deputados de característica municipalista saíram fortalecidos. Alexandre Cury, o mais votado, característica municipalista. Você olha, Traiano, muito bem votado. Você olha lá, Márcio Nunes, muito bem votado, característica municipalista também. Thiago Amaral tem uma base forte em Londrina, mas também espraiou, muito bem votado. Então, essa característica de levar obras, de levar investimento nos municípios, Mark, reverteu em votos. Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão preocupadas o quê? Com a qualidade do dia a dia. Ela quer saber o seguinte, está conseguindo ser efetivo? Ele dá uma devolutiva? Então, isso é muito importante. Agora, vale a pena a gente pensar aqui uma frase do que o Alexandre Cury falou, que passa também um pouco desse apoio e essa adesão que o Traiano também citou que deve acontecer, que é os deputados eles já olham para 2026. Eles percebem um governador com uma aprovação muito alta, uma taxa de eleição bastante elevada, eles querem vincular sua imagem a ele. Ainda mais um governador que tende, não tem mais reeleição para disputar, não afeta talvez esse jogo político mais paroquial. Então eles querem o apoio do governador, eles precisam disso justamente para talvez ter uma vida, continuarem tendo uma vida mais tranquila e uma reeleição mais fácil. Então Ratinho Júnior consolida essa visão de grupo, consolida a visão da Assembleia. Se ele tiver, de alguma forma, alguma dificuldade nesse próximo mandato, dificilmente será ali da Assembleia. Talvez alguma questão econômica, contábil ou tributária, mas política, muito difícil. E essa questão de não termos um governador que pode disputar a reeleição, mexe com os deputados. O Alexandre Cury já fala abertamente que pensa em voos mais altos, e não é só ele, outros deputados falam o mesmo, porque eles enxergam o seguinte: a vaga está em aberto, político ansioso por essência, digamos assim, gosta de exercitar cenários futuros, é a coisa que o político mais gosta, inclusive. Não, estamos aqui agora em 22, mas 26 está logo ali, 30 está logo ali, as conversas são assim, Pedroso. Então, essa disputa pelo Palácio Iguaçu, por incrível que pareça, ela acabou de acontecer para os próximos 4 anos, mas ela já está sendo discutida para 2026.
Olha, e agora o Ratinho vai ter que mostrar uma habilidade. Eu já vi muitos governos bem avaliados começarem a desmoronar porque as brigas internas acabam comendo e corroendo pela perna. Todo mundo começa a se achar em condições de assumir o manto do governador que está ali em exercício. Tentam brigar pelas preferências e acabam muitas vezes um boicotando o outro. Eu quero trazer aqui, lembrar o caso do Zé Serra, que começou a brigar internamente naquele momento de reeleição do Fernando Henrique, que ele desconstruiu na época, era Rosiana Sarney. Então, assim, foi uma briga, desmoronou o governo, foi nessa que o PT conseguiu entrar lá no governo federal. Então, assim, às vezes as brigas internas, Mike, pode ser perigoso. O Ratinho vai ter que mostrar habilidade para conter ali os ânimos e as vontades que cercam ele. É por isso que se diz que o segundo mandato sempre é mais difícil que o primeiro.